Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos aqui para dar continuidade à série de estudos bíblicos no livro de Neemias. E hoje vamos começar a aula número 2. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. O título da nossa série, só lembrando, é Relevância em Tempos de Crise. E a aula número 2 tem como título A Dinâmica das Relações Interpessoais. Então, acompanhe comigo, abra a sua Bíblia e vamos entender que depois de orar por 120 dias, Neemias agora se apresenta diante de Deus. E ele precisa usar um pouco da sua habilidade de comunicação, porque ele vai travar uma grande negociação com o rei Artaxerxes, como diz a Bíblia. E a Bíblia diz que quando ele se apresentou diante do rei, ele estava com um semblante triste, um semblante caído. E o rei percebeu isso. Ele estava junto com a rainha. O rei disse: "O teu semblante é triste e você não está doente. Está acontecendo algum problema com você?" Então Neemias começa a dinâmica das relações interpessoais. E antes de olhar aqui na Bíblia a pergunta ou as perguntas que Neemias fez, é interessante entender como a comunicação é importante nos dias de hoje. Se você tiver grandes ideias, mas não sabe comunicar as suas ideias, ninguém vai conseguir investir bem nas suas ideias. Então Deus fez você, meu querido e minha querida, um ser social que precisa se comunicar. Nós temos o privilégio até de comunicar o Evangelho. A Bíblia diz que os anjos anelaram e Deus deixou para a igreja. Então essa habilidade nós precisamos desenvolver, né? Há quem diga que um comunicador bom pode ser feito, pode ser treinado para que a gente consiga fazer boas perguntas. E por que boas perguntas? Em primeiro lugar, porque as perguntas boas, elas devem ser empregadas em qualquer situação. Por exemplo, um professor não diz assim para um aluno: "Você gostou da minha aula?" Essa não é uma boa pergunta, porque ele vai responder sim ou não. Mas o professor pergunta assim: de que maneira esses estudos bíblicos estão influenciando ou estão promovendo crescimento na sua vida? O professor também pode fazer a seguinte pergunta: depois de você ouvir essa série de estudos bíblicos, qual vai ser a sua atitude diante de Deus? O médico, por exemplo, quando ele vê um paciente, ele não pergunta se o paciente está bem ou se não está bem, porque essa é uma resposta trivial. Ele pergunta assim: você pode falar um pouco mais da sua rotina para eu entender melhor como você se comporta? Ou quais são os sintomas que estão afetando a sua vida? E quando Neemias chega agora diante do rei, o rei pergunta no versículo de número 4. Mas antes eu vou ler aqui o versículo de número 3 e gostaria que você acompanhasse esse versículo que diz: "E eu disse ao rei: vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida por fogo?" E o rei olha para Neemias e disse assim: "Que me pedes agora?" Era tudo isso que Neemias esperava para começar a fazer as perguntas inteligentes, para usar a sua comunicação. O que me pedes agora? Observe no versículo 4 que ele diz assim: "Então orei ao Deus dos céus." Ele fez uma oração curta. Possivelmente ele sussurrou diante de Deus e disse assim: "Senhor, eu esperava essa hora, eu esperava que ele abrisse a porta e agora eu vou começar a fazer as perguntas." E observe, lembrando da aula número 1 do inventário de Neemias, em primeiro lugar ele colocou as necessidades físicas. Em segundo lugar, as necessidades emocionais, o desprezo, a vergonha que o povo de Deus passava lá em Jerusalém. E agora ele precisa de necessidades legais, ele precisa de autorização. Em segundo lugar, ele precisa de
materiais, porque ele vai reconstruir uma obra e ele não tinha dinheiro. E em terceiro lugar, ele precisava de segurança. A melhor coisa é andarmos no centro da vontade de Deus. Como dizia o Dr. Russell Shedd, quando você está no centro da vontade de Deus, certamente você estará no lugar mais seguro do mundo, mesmo que você esteja numa tribo de canibais ou enfrentando os opositores como fez Neemias. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você estará no lugar seguro. O rei então pergunta: o que me pedes? E as perguntas de Neemias inteligentes começam no versículo de número 5. Ele diz assim: se é do teu agrado, rei, olha que categoria de Neemias, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Foi a primeira pergunta de Neemias. Antes do rei responder a pergunta, ele já começava a preparar as próximas perguntas. A rainha estava junto. E olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, eu queria destacar o seguinte: não era permitido uma pessoa entrar com tristeza na presença do rei. Isso não era permitido. Neemias já corria um risco de estar com tristeza, com o semblante caído na presença de Deus. Em segundo lugar, o próprio rei Artaxerxes, se você ler, por exemplo, em Esdras, no capítulo 4, versículos de 17 a 22, ele já tinha sancionado um decreto de que os filhos de Israel não poderiam mais reedificar a cidade nem os muros de Jerusalém. Você pode ler durante a semana, vou deixar como uma primeira tarefa de casa, Esdras capítulo 4, com ênfase nos versículos de 17 a 22. E ele pergunta isso diante do rei. Inclusive a rainha estava próxima, o rei não lembrou e nem a rainha lembrou, porque Deus estava no controle de todas as coisas. E aí o rei pergunta para ele no versículo 6, quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? Porque Neemias era uma pessoa importante perante o rei, era um homem de confiança, era um homem íntegro, e a presença dele fazia muita diferença diante do reinado de Artaxerxes. Ele faz então, depois dessa pergunta, a primeira pergunta, ele lança então no versículo 7, a segunda pergunta, que diz o seguinte: disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deis-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até Judá. Ele já pede agora autorização, tá? O cristão, quando entra na crise e quer vencer, ele tem que ir debaixo da bênção, na autorização. Ele tem que ser íntegro. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 10 e no versículo 9, que quem anda em integridade anda seguro. Neemias estava buscando a proteção de Deus, mas ele também não queria afrontar as leis naquela época. Ele estava pedindo a autorização do rei. Então ele pede autorização e pede até cartas, porque ele ia passar por outros lugares e poderia apresentar às autoridades que ele estava debaixo de uma liberação do rei Artaxerxes. No versículo 8, ele diz assim: como também uma carta de Asaf, guarda da floresta do rei. Ele se preocupou até em conhecer quem era o guarda da floresta do rei. Uma carta para apresentar a Asaf, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu hei de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Só perguntas inteligentes. Debaixo de autoridade, debaixo de integridade, ele era fiel. E quando somos fiéis com Deus, nos mínimos detalhes, Deus vai tratando das coisas que acontecem na nossa vida. As boas perguntas de Neemias levaram o rei Artaxerxes a uma reflexão profunda. Saber que
ele era também sensível, ele entendia que Neemias estava dando o seu melhor, mas estava sofrendo com a cidade dos pais assolada, destruída e a vergonha que passava. Então, no inventário de Neemias que começamos na aula passada, ele falou das necessidades físicas, da reconstrução, das emocionais, do desprezo. Depois ele falou das legais, ele pediu autorização ao rei, inclusive pediu cartas. Depois ele pede materiais, ele pediu carta para mostrar ao guarda das florestas do rei e depois ele pediu segurança. Você sabe o que é que acontece? Quando Deus começa a abrir uma porta, que ele abre a segunda, esteja certo que as demais portas que ele precisar abrir para abençoar a sua vida, assim ele fará para honrar a sua palavra. Observe o que ele diz no final do versículo 8, porque a boa mão de Deus está sobre mim. Olha o versículo 9. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército de cavaleiros. Veja, Neemias não pediu os capitães do exército. Neemias pediu autorização e pediu a carta para ter madeiras e levar para a reconstrução dos muros e dos portais da cidade. Mas, veja, quando Deus está no negócio, é o que diz a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. O rei diz, tudo bem, você tem a carta, você tem a autorização e ainda vou dar a sobremesa para você. Você vai levar também os capitães, que são os melhores, os mais treinados do exército, que vão te acompanhar para te levar em segurança. Todo o inventário que ele colocou diante de Deus foi respondido. Uma pergunta por pergunta, critério por critério, necessidade por necessidade. Quando estamos conectados em Deus, quando estamos ligados em Deus, as coisas começam a funcionar, porque Deus é quem assume a nossa responsabilidade e toma a dianteira da nossa situação. Tem uma música que foi cantada muitas vezes na década de 90 que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. E Deus diz: é meu somente todo o cuidado, e o teu problema é descansar em mim. Então, Neemias descansou na presença de Deus. E a psicologia funcionava, que ele fez perguntas inteligentes, que levou o rei não só a responder de forma positiva, mas a oferecer muito mais do que ele tinha pedido. Então Deus faz assim, ele vai na frente abrindo as portas. E eu queria agora mostrar para vocês que existem 4 princípios quando você se prepara para uma grande obra. 4 princípios. O primeiro princípio é mudar o coração das pessoas, é a especialidade de Deus. Às vezes nós queremos mudar o cônjuge, às vezes nós queremos mudar um filho, às vezes nós queremos mudar o presidente da nação, às vezes nós queremos mudar um supervisor no trabalho, ou um chefe nosso, ou o diretor da nossa empresa, e nós não temos o poder para mudar as pessoas, mas nós cremos num Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Neemias não podia mudar um rei, e nem podia mudar um decreto dos medos e dos persas que não podia ser revogado, mas ele entendia que se ele estivesse em Deus, Deus era poderoso para mudar o coração do rei, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos de Deus. Ele inclina para onde ele quer. Então, Deus inclinou o coração de Artaxerxes. Deus inclinou o coração do rei para atender a oração de Neemias, e ele ofereceu muito mais do que Neemias tinha solicitado. Então veja que coisa interessante aqui.
Nós queremos sempre mudar as pessoas, mas nós precisamos conversar com Deus e deixar que Deus lide com a teimosia das pessoas. Então, ao invés de ficar orando, Senhor, mude a vida de alguém, Deus vai dizer assim para mim e para você. Nós podemos andar numa abordagem mais prática. Deus vai dizer assim, primeiro eu mudo a sua vida. E depois da mudança que eu fizer em você, fica mais fácil de eu mudar a vida da outra pessoa. E foi assim. Primeiro, a vida de Neemias foi impactada pelo poder da oração. E como houve uma mudança muito grande, ficou muito fácil. Deus e Neemias, num projeto colaborativo, chegando a ver a mudança no coração do rei Artaxerxes. Esse é o primeiro princípio da preparação. Quando Deus estiver preparando você para grandes coisas, não fique tentando mudar as pessoas, mas converse com Deus a respeito delas, porque certamente vai lidar com cada uma das pessoas. O segundo princípio da preparação, orar e esperar anda de mãos dadas. Quando oramos, nós temos que entender que Deus está preparando a resposta. Às vezes nós queremos respostas em segundos. Perguntar a George Miller, um dos homens na história do cristianismo que teve mais orações. É impressionante ver como você se posiciona diante de Deus. Miller disse, tem orações minhas que são respondidas em segundos, mas eu já tive orações respondidas em 22 anos. Então, existem situações que nós temos que entender que a oração e a espera andam de mãos dadas. Nós precisamos esperar e com alívio, como a Bíblia diz no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que as nossas ansiedades devem ser conhecidas diante de Deus com ações de graças e com súplicas. E no versículo 7, o descanso, o alívio, ele diz assim que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus nosso Senhor. Ali Neemias tinha orado, estava esperando, até o momento certo, quando o rei disse para ele, o que você precisa, o que você espera de mim? Foi quando ele começou a empregar as perguntas, a psicologia das boas perguntas, que causou uma grande reflexão e que moveu o coração do rei. O terceiro princípio da preparação, a fé não substitui o planejamento. Você pode ser a pessoa mais espiritual, você precisa de planejamento. Isso é importante. As pessoas de fé têm uma mente organizada e elas produzem mais, porque Deus honra a fé e Deus honra também a organização. Então Deus ama as duas coisas. Neemias não ficou só orando, pedindo a Deus que mandasse um grupo de anjos construir os muros de Jerusalém. Era mais interessante Deus mandar as próprias pessoas para mostrar que Deus usa homens e mulheres, assim como nós, para realizar planos grandes na nossa vida. Isso foi muito interessante. E a Bíblia diz claramente isso no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 26, que um corpo sem um espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então Deus honra a fé, Deus honra o planejamento, Deus honra o homem de fé, mas Deus ama também aquele que planeja, que se organiza e que procura fazer as coisas com o maior cuidado e com a maior competência possível. Por último, o quarto princípio da preparação. Sempre que você estiver fazendo a vontade de Deus, espere uma oposição, porque quando Deus está agindo, as pessoas começam a se preocupar com o seu crescimento, com a sua vitória. E era interessante que Neemias estava ciente que Deus ia começar a agir. Então ele já estava esperando uma oposição. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, visto que temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas, desembaracemos de todo o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olha que ensinamento interessante. Neemias entendia que se ele fosse olhar para as críticas, ele não andaria. Se ele fosse olhar para um decreto de um rei, ele não faria absolutamente nada. Mas Neemias não ficou olhando para as coisas laterais, para as coisas periféricas. Ele olhou para a coisa central. Ele olhou para o poder da oração e a forma como Deus nos abençoa por meio da oração. Isso é muito interessante. Esse é o quarto princípio da preparação. E eu quero concluir essa aula hoje lembrando para você que na próxima aula nós vamos continuar ainda no capítulo 2 de Neemias. Então nós vamos continuar no capítulo 2 e eu peço a você que leia essa semana capítulos 2 e 3 de Neemias. E lembrando a outra atividade que eu já passei para você, Esdras, capítulo 4, versículos de 17 a 22. Conta-se que um grupo de adolescentes estavam esquiando em montanhas altas na Europa e eles disseram: vamos fazer uma competição. Aquele que descer as ladeiras mais altas e não tremer, fizer uma trajetória reta, esse será o campeão. E começou o mais velho, ele olhou para os lados, desviou um pouco e fez uma trajetória com curvas, foi desclassificado. Chamaram o segundo adolescente, ele olhou para as pessoas que estavam gritando pelos lados, nas laterais, e ele também desviou. Até que o último adolescente, o mais novo, ele se concentrou no seu esqui, olhou para frente e desceu numa trajetória perfeita. E perguntaram para ele qual foi o segredo da sua vitória. Ele disse: eu olhei vocês olhavam para os lados, quando alguém gritava, vocês olhavam até para árvores que a gente encontrava no meio, mas eu me concentrei naqueles para-raios lá em cima, e mostrou uns para-raios bem longe, e desceu certinho numa trajetória reta, e foi o campeão. O que essa ilustração nos ensina? Que se você, na sua trajetória da vida, olhar para as críticas, olhar para o que as pessoas estão dizendo, para o que as pessoas estão desejando de mal, ou de erro, ou de insucesso na sua vida, você vai ter uma trajetória cheia de falhas. Mas se você olhar para cima, para os para-raios divinos, a sua trajetória vai ser correta, vai ser justa e vai ser abençoada. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o para-raio divino. Neemias olhou para Deus. Ao invés de olhar para a oposição, olhar para o medo, olhar para a vergonha e olhar para o fracasso, ele colocou os olhos em Deus. E eu quero lhe desafiar essa semana. Não valorize muito o tamanho do problema e da dificuldade que você está enfrentando. Ao invés de dizer para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema qual é o tamanho do seu Deus. E firme-se no Senhor. E eu tenho certeza que olhando para os para-raios divinos, a sua trajetória vai ser perfeita e Deus vai honrar a sua vida através de um bom planejamento. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família, e eu aguardo você na próxima aula, quando vamos falar sobre as mãos de Deus operam através das nossas mãos. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana.